Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Muito obrigado a todos pela companhia, pela presença aqui na nossa transmissão. Nós vamos orar. Deus eterno, obrigado por esta live, obrigado pelo momento que nós já tivemos de belíssimas canções que edificaram a nossa vida. Abençoe o Fabrício, abençoe a Laura, a Priscila, cuida desta família. Te louvo pelo dom, pelo talento que o Senhor deu ao teu servo, bem como a Marília também, que tem sido bênção para a nossa igreja nesse período de pandemia, tendo esta disposição de louvarem ao Senhor com canções, de nos instruírem através da palavra cantada. Pai eterno, abençoe cada irmã aqui presente também, que o Senhor supra suas necessidades. Abençoe-nos agora no estudo da tua palavra, ensina-nos e instrui-nos, ó Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa página. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Nós vamos ter agora um momento nosso do estudo bíblico, dando continuidade no estudo de Atos. Lembrando que depois você pode, depois nós vamos orar. Então, logo você pode fazer o seu pedido de oração, pedir por você, pedir por outra pessoa e etc. Agradecer, né? Então, após o estudo, nossa continuação do estudo em Atos, nós teremos um momento de oração. Então, vamos lá, dando continuidade ainda no texto de ontem, né? Veja, eu estou dividindo aqui os textos para que não fiquem muito longos os estudos, mas se pensarmos o capítulo 10 toda é uma unidade textual, né? O capítulo 10 todo ele é unido, né? Então, dando uma continuidade mesmo no de ontem, né? Não há uma interrupção da perícope anterior. Então, hoje nós vamos no capítulo 10, versículos de 17 até o 22. Então vamos lá. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Bom, Pedro tinha tido aquele êxtase que nós falamos ontem, né? Uma visão, uma forma de Deus falar com ele sobrenatural, né? Fora do comum. E ele estava perplexo porque havia uma ordem de quebra da lei. A lei é bem enfática quanto ao tabu alimentar, se bem que essa ideia do tabu alimentar aqui é só uma metáfora que eu já expliquei ontem, né? Mas ele ainda estava pensando o que viria a ser aquilo, essa ordem de Deus para que ele matasse e se alimentasse de animais que são impuros. E ele estava ali ainda analisando, né, refletindo o que seria ver, o que viria a ser esta visão. E é exatamente nesse momento de reflexão que chegam então os funcionários, né, os domésticos de Cornélio, mais o soldado, até Jope, em busca de Simão. Simão, o curtidor, né? Não, estão em busca de Simão Pedro, mas ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Falei um pouquinho também sobre o curtidor e essa profissão do passado. Versículo 18. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Haviam dois Simões, né? Então vamos identificar qual é. Não é o curtidor, é o Simão, que tem esse apelido, esse cognome, esse pseudônimo, Pedro, apelidado Pedro, né? Cristo dá a Simão o nome de Pedro, lá do aramaico Kefa, ou Kefá. Versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Esse versículo 19 é muito importante e muito interessante. Veja a dinâmica da conversão de Cornélio. Cornélio já era um homem piedoso,
aderiu sem sombra de dúvidas ao judaísmo, ao monoteísmo, guardava já parte dos costumes e das tradições judaicas religiosas em gerais, mas era incircunciso, não havia ainda sido inserido na comunidade, porque provavelmente não se submeteu ou não passou por uma série de ritualísticas, né? Para um gentil se tornar judeu, para ser inserido numa comunidade judaica, era custoso. E esse homem tem uma visão. Então veja, quem dá esta visão a Cornélio é Deus. Quem toma a iniciativa na salvação de Cornélio é Deus. Não, Cornélio resolveu aceitar Jesus. Estava passando um pregador ali na porta da casa de Cornélio e fez um apelo e entregou um panfleto bonito, né? É aqueles panfletos evangelísticos compridinhos, que geralmente tem uma foto de uma flor, né? E que não tem ligação nenhuma à imagem com o texto, né? E aquela pergunta: você está preparado para morrer? Né? E aquela flor, aquele antulho no papel, né? Com aquele texto enorme, com fonte 5,5, né? Se você é igual eu, que tem um pouco de astigmatismo, já não lê. Não houve nada disso. Quem toma a iniciativa na salvação de Cornélio é Deus, desde o princípio, de ponta a ponta. E isso vai também com o próprio Pedro. Veja, Cornélio é esse primeiro, né, é o indivíduo aqui, mas que na conversão dele está representado agora todos os gentios. Né? Nós vamos chegar nesse ápice literário, nesse ápice da redação de Lucas. Mas é importante essa ênfase agora no versículo 19, né? Por quê? Visão de Cornélio, visão de Pedro e agora o Espírito que conduz Pedro até aquelas pessoas. Então veja, toda essa obra de salvação que chega aos gentios e a conversão de Cornélio é escolhida na redação de Lucas como essa porta aberta do evangelho aos gentios. Se Pedro tem as chaves, né, Deus faz com que ele use as chaves. Vamos lá, Pedro, vamos trabalhar. Então, o Espírito que leva, né, que conduz, Pedro, tem 2 homens aí que te procuram, né? Interessante citar só 2 homens, foram 3 que saíram, né? Mas cita só 2 homens, então provavelmente cita os 2 domésticos e o soldado não é identificado. Fala, tem um soldado romano aí, não seria bacana, talvez, essa ideia, essa preocupação. Então, no mesmo contraponto, né, em que se há essa iniciativa de Deus na salvação de Cornélio de ponta a ponta, a responsabilidade humana, porque Pedro é um instrumento. Deus não poderia, naquela visão, já ter resolvido a situação com Cornélio? Assim como foi com Saulo, Cornélio não poderia ter tido uma visão como Saulo e o próprio Jesus aparecer ali e resolver a situação? Não poderia? Poderia. Mas não é assim. Deus tem as suas maneiras que às vezes não, né? Sempre fogem ao nosso controle. Deus é Deus. Então, no caso aqui de Cornélio, essa salvação que vem do Espírito Santo, de Deus de ponta a ponta, mas que não exclui a responsabilidade humana em 2 aspectos, né? Primeiro, a responsabilidade de quem prega, mas a responsabilidade de quem ouve. Nós vamos ver depois isso quando de fato ele chega na casa de Cornélio. Versículo 20 ainda é a palavra do Espírito, é o Espírito Santo falando com Pedro. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Hoje, das heresias conhecidas que negam a Trindade, nós temos os testemunhas de Jeová. Então, que ainda disseminam, né, essa heresia, negando a divindade de Cristo, negando a divindade e até mesmo a existência do Espírito Santo. Então, enquanto o grupo que representa hoje essa heresia, que é uma heresia antiga, já discutida lá nos concílios do século IV, né, e já resolvidas, inclusive, mas eles ainda guardam essa heresia de negar o Deus triuno. E pior de tudo, apesar de negar a divindade de Jesus Cristo, eles negam a existência do Espírito Santo como pessoa. Agora veja esse versículo 19, veja esse versículo 20. Disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram.
Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Um ser que não existe fala, envia pessoas, participa ativamente de todo esse trama divino. Veja, o termo aqui, espírito, é espírito mesmo. Se for lá no grego, o termo é, né, a raiz é para espírito, né? Pneuma, pneumatos, pneumates. Como o grego é uma língua que declina, né? Então, às vezes tem prefixo, tem sufixo, dá um pneumato é uma coisa, pneumatos é outra, pneumate é outra, e assim vai. Mas aqui a ideia do espírito fazendo menção àquele termo que é comum, às vezes também é chamado de Espírito Santo em Atos, né? Mas veja, uma força ativa, que é o nome que eles dão a isso, nos testemunhas de Jeová, mas que não é uma pessoa, interage dessa maneira. Então veja, se nós lermos a Bíblia de maneira acurada, já é suficiente para nós evitarmos algumas heresias. Então é um texto também que dá esta clareza do Espírito Santo como Deus, né? Então, nas entrelinhas, dá para se fazer essa leitura triuna de toda a Escritura, inclusive do Novo Testamento, em Atos. Se o Espírito Santo não é Deus, não é pessoa, como que ele estava tendo essa interação? Então, um texto importante também, que não pode deixar passar. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? Aqui viestes. E Deus já poderia ter antecipado para Pedro também o que iria acontecer, não poderia? Poderia ter dado uma visão clara, não uma metáfora para ele. Então, esse êxtase que ele teve foi metafórico, ele ainda não tinha entendido, ele vai entender só depois. Mas Deus poderia ter explicado: não, Pedro, é o seguinte, eu vou cumprir agora a promessa lá de Abraão, que em ti farei benditas todas as nações, vou cumprir aquela promessa que fala que Deus restaurará o tabernáculo caído de Davi, que é a salvação aos gentios. Então, eu vou resolver toda essa questão aí. E você vai ao instrumento, vai lá na casa de Cornélio, eu vou converter ele é o gente vê. Deus também não explica nada para. Fica um drama assim no ar, né? Fica um suspense, né? Fica uma situação, mas isso só embeleza, né? A escritura enquanto uma grandeza literária, que é. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, nós temos nesse texto várias lições, mas uma que me salta aos olhos é esta questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. É muito difícil saber aonde uma termina e a outra começa. Até então parece que uma não se sobrepõe à outra e ambas caminham de lado a lado. Cornélio, depois, mesmo apesar de ter todo este encontro com Deus, essa visão, essa conversa com o anjo, etc., mas ainda ele precisa ouvir Pedro. E Pedro que teve visão, Cornélio também teve visão, é o Espírito que fala com Pedro, precisa ir lá pregar para Cornélio. Não é interessante isso? Não dá assim, né, em mim dá um nó na cabeça de vez em quando esses textos, né? Da maneira que Deus age, da maneira que Deus escolheu para o método de evangelismo. A responsabilidade humana se dá justamente nessa atitude de Pedro. A ação, a conversão de Cornélio de ponta a ponta é guiada pelo Espírito Santo. Mas veja a responsabilidade da evangelização. Cornélio tem que ouvir Pedro e Pedro tem que falar para Cornélio. Uma das críticas que se fazem ao sistema teológico da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que tem as suas raízes na teologia de Calvino, Santo Agostinho e, obviamente, que remonta à própria teologia do apóstolo Paulo, a teologia bíblica de Paulo, né, aquilo que Paulo expõe na Escritura, com base na Confissão de Fé de Westminster, nos seus catecismos e etc. Então, às vezes, uma grande crítica que se faz às doutrinas, né, é a doutrina da eleição, naquela que é Deus que escolhe e salva os seres humanos. Então, de certa maneira, se Deus é assim, nós não deveríamos pregar, não tem necessidade de evangelismo. Olha que interessante.
esse texto ajuda com essa questão que parece tão polêmica, mas que na minha cabeça é tão simples. Vamos pensar ao contrário. Então, você que está me assistindo aqui agora, eu já vi muitos boa noites e muitos pedidos de oração. Então, você, homem e mulher que me assistem nesse momento, se dependesse de você converter uma pessoa, que argumento você teria? Imagina se dependesse do seu esforço e pior, imagine se pesasse essa responsabilidade sobre você, você ter que converter uma pessoa, convertê-la a Cristo, fazer com que ela mude de mente, mude o coração, mude a atitude, e você tivesse que construir todo um argumento, uma prática para que a pessoa convertesse. Não é? Para mim é assustador. Tá? Então, agora vamos pensar com a nossa lógica aqui. Como nós sabemos que depende da ação do Espírito Santo, porém nós não sabemos quem são aqueles que Deus quis chamar à salvação, são um atributo de Deus, não compete à igreja, ao homem, ao ser humano julgar essa situação. A nós compete cumprir o que Cristo disse, pregar, proclamar. Esse texto é muito claro. Quem faz todo esse enredo de salvação aí de Cornélio, de ponta a ponta, é o Espírito Santo. Mas, mesmo assim, Cornélio teve que ouvir e Pedro teve que ir lá pregar. É aquela coisa, é um santo mistério, né? Deus quis precisar do indivíduo, homem e mulher, para proclamar a sua palavra. Deus quis que mesmo as pessoas fossem eleitas, que ouvissem a sua palavra. Então, eu acho uma lição muito interessante e muito simples. E eu queria fazer um desafio para você. Sabe por que nós temos muitas dúvidas quanto a sistemas doutrinários da nossa igreja? Porque nós temos muitas dúvidas e entramos em muitas polêmicas, ou até ficamos com algumas perguntas tão assim que até tiram o nosso sono? Ou porque nós não lemos de fato a Bíblia, ou lemos desatentos. Então, quero dar uma dica para você. Comece a ler a Bíblia com atenção, pausadamente. Não leia um versículo só, leia o capítulo inteiro, então. Se você achar que aquele tema não acabou ali naquele capítulo, leia o da frente também. E à medida que você lê atentamente a Escritura, à medida que você lê pacienciosamente, à medida que você tenta forçar um pouco a cabeça, você vê que essas questões que parecem são tão difíceis vão sendo respondidas à medida que você lê a Escritura. É o mesmo Espírito Santo que capacitou Pedro a pregar e capacitou Cornélio para ouvir, é o mesmo que nos capacita hoje, né? Então, que seja para nós isso um incentivo a pregar o Evangelho. A nossa função é pregar, é conclamar, é falar de Cristo. E quem opera esta obra de conversão é o Espírito Santo. Mas veja, há uma responsabilidade humana. Deus quis precisar de nós para levarmos o Evangelho. Então, acho que é um texto propício também, que nos leva a esta reflexão e a esta meditação nos dias de hoje. Eu gosto muito do C.S. Lewis. Eu gosto muito do C.S. Lewis como autor de crônicas, né? Como escritor. Prefiro muito mais as obras dele voltadas, principalmente as Crônicas de Nárnia, do que as obras em que ele quer ser teólogo, né? Teólogo escrevendo literatura de crônica, de ficção e etc., é uma negação, né? Tem alguns que tentaram lançar uns livros aí, são péssimos. Da mesma maneira que uma pessoa que trabalha que é uma pessoa formada em letras, né, voltada à literatura, vai escrever uma obra teológica naqueles moldes clássicos, sistemáticos, não vai ficar bom da mesma maneira, né? Mas o C.S. Lewis, enquanto autor das crônicas, ele faz uma teologia sensível dentro da sua ficção, principalmente dentro das Crônicas de Nárnia, que é assim, é maravilhoso, né? Assim, é fenomenal. A iluminação que ele recebeu do Espírito Santo para as Crônicas de Nárnia é fenomenal. E numa das crônicas, se eu não me engano, a cadeira de prata. A cabeça faz tempo que eu li. A última vez que eu li foi em 2012, então a cabeça já não está boa mais. Então faz 8 anos que eu não leio as crônicas de Nárnia. Se eu não me engano, é na cadeira de prata, que eles estão se preparando para a viagem, e daí
o cara começa a falar, ah, você pegou... Eu lembro que toucinho, né, gordinho, né, o bacon, eu lembro da parte da literatura. Mas eles vão, o Aslan manda eles para essa viagem, e eles vão lá com um cidadão narniano, né, e fala, ah, você pegou o toucinho, pegou a coberta, pegou, eu tô parafraseando, tá? Pegou a panela, pegou o chinelo, pegou. Aí, e daí alguém fala, num dos diálogos poxa, se o Aslan é o leão, né? O Aslan é o leão. E que representa Jesus, né? É óbvio, né? Isso é muito claro nas Crônicas de Nárnia. Olha, mas se o Aslan sabe que nós íamos precisar de tudo isso, por que ele já não providenciou? E o Narniano responde, é porque ele gosta que peçam. É assim, gente, assim, é resumir 2.000 páginas de teologia sistemática sobre Deus numa frase. Olha, se Deus sabe que eu preciso de tudo isso, né? E aí o Narniano responde, é porque ele gosta que peçam. É tremendo, né? É a soberania de Deus, é a responsabilidade humana. Ele gosta que peçam. É maravilhoso, né? Esta relação nossa com o nosso Senhor. Então, que Deus nos abençoe com mais esse trecho, né? E aí nós continuamos posteriormente. Vamos ver se a gente consegue concluir esse longo e muito bom capítulo 10. Para mim, o capítulo de 10 é o coração de Atos. Para mim, o capítulo 10 é o centro de Atos. Para mim, se a gente puder dizer que Atos é uma obra concêntrica, né? Aquela que o centro emana para as pontas, então você tem a importância maior no centro, que ela vai se construindo pelas pontas, eu diria que Atos 10 é o centro, é o coração de Atos, tanto para lá quanto para cá. Por isso que a gente se demora um pouco mais no capítulo. Então vamos aos motivos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido, pode pedir por você, pedir por outra pessoa, pode agradecer, etc. Né? Nós vamos orar. Então vamos lá. Primeiro que aparece para mim aqui da nossa irmã Marisa, um agradecimento. Agradece a Deus pelo aniversário de casamento. 40 anos de amor e cumplicidade. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Então, parabéns, Marisa, parabéns, presbítero Adir, que Deus lhes abençoe, né? 40 anos, a Marisa casou muito novinha, né? O Adir já casou mais velho, né? Mas 40 anos, olha, eu tenho 35 anos de idade, né? 40 anos de união, que Deus abençoe, que venham mais 40 anos, viu, Marisa? A longevidade é grande da família, né? Família é longeva. Temos também aqui mais um agradecimento do presbítero Flávio André. Gostaria de agradecer ao nascimento do meu sobrinho Mateus, que nasceu no último dia 2. Então, que Deus abençoe e guarde, né? Que o Mateus cresça com sabedoria, com saúde, e abençoe os pais também. Que felicidade, né? Um nascimento, assim, celebrar um nascimento, mesmo nesse tempo de pandemia, epidemia, desfocar um pouco e celebrar o nascimento do Mateus. Que nome propício, né? Num tempo difícil como esse, o Mateus é o presente de Deus. Nossa irmã Raquel pede oração pelas meninas da SAF, que Deus cuide da vida das irmãs e dos seus familiares. Pede pela saúde da Cláudia, que fará uma cirurgia. Então, são os pedidos da nossa irmã Raquel Rebelo. Nosso irmão Carmelito Zimmermann pede oração a todos que estão doentes, nos hospitais, com dores, com esse vírus, que vírus horrível, né, seu Carmelito? Que Deus cure essas pessoas. Também pede oração pela sua família e pela esposa que fraturou o braço esquerdo, né? Orar pela dona Marina, que está com o braço esquerdo fraturado. Temos também um pedido de oração da nossa irmã Letícia. Pede oração pela Maria Iderna e pelo Ricardo Colim, que estão em estado grave na UTI. Pede também pelos familiares do Ricardo e da Maria Iderna.
Pede oração pela saúde da Simone, Ivanilde, do Sr. Jorge e pede por ela. A nossa irmã Carmen pede oração pelas irmãs idosas das igrejas de Santiago, lá no Chile, né? Que estão doentes. Diácono Osni agradece a Deus pela vida e pela vida dos seus familiares. A nossa irmã Gaia pede oração pelo seu pai, que amanhã fará exame. Então, orar pela saúde do pai da Gaia. Temos também aqui mais um pedido aqui, vem da Dona Carmen, né? Oração pelo Chile. Teve um terremoto há alguns dias e novamente tremores na cidade de Coquimbo. Vamos lembrar de orar também pelo nosso irmão Silvio, né? Esposo da Bernadette, que sofreu um acidente doméstico, teve um trauma, né, no crânio, mas graças a Deus está se recuperando, né? Vamos continuar orando pelo Silvio. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nós neste momento colocamos diante de Ti a vida da Marisa, de toda a sua família, em especial a vida dela e do presbítero Adir, por esses 40 anos de união que eles estão completando. Pai, abençoe, que tenham muitos anos de união, de cumplicidade, de amor, de temor do Senhor. Abençoe este casamento, abençoe esta família, Deus. Senhor, nós intercedemos também pela vida do presbítero Flávio André, da sua esposa Fernanda. Pedimos bênção do Senhor sobre estas vidas e de todos os seus familiares. E agradecemos em especial pela vida do Mateus, nascido recentemente. Pedimos que ele seja guardado por Ti, ó Pai, que ele cresça com saúde, com sabedoria, seja motivo de grande alegria para toda essa família. Tenho certeza, ó Pai, que é uma criança abençoada desde o ventre e o será assim para sempre. Pai, abençoe a nossa irmã Raquel, abençoe também toda a sua família, abençoe a SAF, aqui da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e toda a SAF do Brasil inteiro. Abençoe todas as mulheres presbiterianas, cristãs, abençoe todas as mulheres da nossa nação, bem como todos os seus familiares. Pedimos pela vida da Cláudia, que fará a cirurgia, suplicando ao Pai que o Senhor dê sabedoria aos médicos, a todo o corpo que participará dessa cirurgia. Abençoe a Cláudia também, dê calma, e que seja muito bem sucedido, ó Pai, este procedimento que fará. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que passarão por qualquer procedimento médico, que tua boa mão, o teu amor esteja com todos e com todas. Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão enfermos, com dores ou mesmo contaminados com o Covid. Tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Colocamos diante de Ti a vida do seu Carmelito, da sua esposa Marina, especial essa dor que ela está sentindo no braço fraturado. Pai, que o braço seja curado para a honra e glória Tua. Que essa dor passe, que ela fique bem, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a nossa irmã Letícia, abençoe o presbítero Ricardo, abençoe todos os seus familiares. Em especial, ó Deus, nós suplicamos pela vida da Maria Iderna e do Ricardo Colim, em estado grave, na UTI, pedindo, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Cremos no Teu poder para curá-los, para operar um milagre nestas vidas, e descansamos na Tua vontade. Dê força aos familiares nesse momento tão difícil, ó Pai. Deus, suplicamos pela saúde da Simone, da Evanilde e do Sr. Jorge, pedindo, ó Pai, que o Senhor cure, restabeleça, restaure a saúde de todas as pessoas, ó Pai, todos aqueles que precisam da Tua cura. Que o Senhor seja misericordioso e estenda a todos e a todas para a honra e glória do Teu nome. Pai, abençoe todas as irmãs idosas das igrejas
de Santiago, de todo o Chile, de toda a América do Sul, de toda a América Latina, enfim, de todo este continente, ó Pai. Tenha misericórdia, que a tua graça e o teu amor esteja com todos os idosos, idosas, principalmente nesse tempo difícil de pandemia, ó Pai. Tenha misericórdia. Cuida da vida da Dona Carmen, do seu Omar, de toda a sua família. Abençoe e supra todas as suas necessidades. Abençoe os nossos irmãos e irmãs também do Chile, vítimas desse terremoto. Guarda-os, livra-os de todo o mal. E Deus, o Senhor tenha misericórdia desta grande nação que é o Chile, livrando-os dessas catástrofes, ó Pai. Tenha misericórdia desta nação. Senhor, abençoe o diácono Osni, abençoe a nossa irmã Valéria, abençoe toda a sua família. Deus, cuida deles e que o Senhor supra as suas necessidades. Pai, intercedemos pela vida da Gaia, intercedemos pela vida de toda a sua família, dos seus amigos e amigas, em especial pela vida do seu pai, que fará este exame amanhã. Deus eterno, tenha misericórdia. E esse exame seja favorável à vida deste teu servo, Pai. Cuida da saúde dele, ó Deus. Que o Senhor tome nas tuas mãos, supra todas as suas necessidades e livre-o de todo o mal. Pai, abençoe a nossa irmã Léo, abençoe o presbítero Max, abençoe toda a família, guarda-os debaixo das tuas asas, fortalecendo e abençoando, ó Pai. E que o Senhor continue a abençoar, ó Pai, esta família poderosamente. Senhor, colocamos diante de Ti a vida do Silvio, a vida da Bernadette, de toda a família, suplicando a Tua bênção, a Tua cura, a Tua misericórdia sobre a vida dele, que ele se recupere rápido, ó Pai, e fique bem para a honra e glória Tua. Deus, toma nas Tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, todos que assistirão depois. Abençoe-os, guarde-os, supra as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Então vamos no nosso momento de abraços. Então, boa noite, Fabrício. Boa noite, Laura. Boa noite, Priscila. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Roucas. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti, meu irmão. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, Valéria. Deus lhes abençoe. Boa noite, Raquel. Um grande abraço para ti. Obrigado pela companhia. Boa noite, Vandaimo. Um abração para ti. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Um grande abraço. Boa noite, Marlene Vieira. Um abração para ti, para o esposo, para toda a família. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, presbítero Flávio. Boa noite, doutora Fernanda. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Rosilda. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe. Um grande abraço para toda a família. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Deus lhes abençoe muito. Um grande abraço. Boa noite, Marisa. Boa noite, presbítero Adi. Que Deus lhes abençoe muito. Parabéns pelos 40 anos de casamento, né? Que Deus lhes abençoe muito e muito e muito. Boa noite, Rogério Andrade. Grande abraço para ti. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Andressa Cibulski. Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela tua companhia aqui conosco na nossa live. Um grande abraço para ti, para toda a sua família. Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, Dona Marina. Deus lhes abençoe. Um grande abraço para todos os irmãos da Segunda Igreja. Um abraço para o pastor Márcio. Boa noite, Rose Andrade. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Diomar. Boa noite, Alexandre. Muito obrigado pela companhia. Que Deus lhes abençoe muito. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Boa noite, Diácono Osmar. Muito obrigado pela companhia. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para a Ruth, para toda a família. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço para vocês também. Boa noite, Marcos Simas. Que Deus lhe abençoe muito. Um grande abraço para ti.
Boa noite, seu Osias. Deus lhe abençoe. Um abraço para ti, para a esposa. Uma excelente noite. Boa noite, Wellington. Boa noite, Camila. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia, tá? Um grande abraço. O Wellington é o maior jogador de stop da internet que eu já vi. Difícil ganhar dele, viu? Mas ele deve ter alguma estratégia. Vamos descobrir a estratégia dele. Ainda vamos ganhar. Se fosse naquela no caderno de escrever, eu ganhava. Opa, que maravilha. Apareceu aqui o nominho do Silvio Fistaró, esposo da Bernadette. Deus abençoe, viu, Silvio? Estamos em oração por ti, tá? Que Deus lhe abençoe, que se recupere rapidamente, né? Continuamos aqui em oração. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Muito bom ler o teu comentário aqui, dá até um alívio na gente, tá? Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Mais uma vez eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui na nossa live. Talvez você tenha curtido e não tenha deixado um comentário. Nossa irmã Antônia, Deus abençoe muito. Obrigado por todos e todas que estão assistindo. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas.